Prezados investidores, bem-vindo ao canal. Aqui falamos sobre investimentos, especialmente aí destacando os melhores investimentos da Bolsa de Valores, trazendo também atualidades, notícias importantes aí sobre a Bolsa de Valores, destacando nessa aula especialmente aí grandes pagadoras de dividendos. Eu sei que falando de dividendo é um assunto que interessa para muitos investidores, mas eu já quero te adiantar que o dividendo não é o primeiro critério, não é o principal critério que você deve analisar para escolher onde investir. Se você faz análises, escolhas especialmente baseadas em dividendos, você está cometendo erros. Está sendo muito comum, muitos novos investidores, especialmente, seguindo aí influências da internet, então vídeos que chamam a atenção para determinadas empresas, mas sem trazer aprofundamento. Nesse vídeo, claro, falarei um pouco mais destacando os dividendos, mas também mostrando um pouquinho aqui de cada empresa, mas tem outros vídeos no canal, inclusive na mentoria aí, muito mais completo, sobretudo destacando para você o que importa na hora de você escolher onde investir. E eu já te adianto que o dividendo não é o principal critério. A gente gosta de dividendo, mas não é o principal critério para escolher onde investir. Então, eu tenho boas pagadoras de dividendos e tenho outras empresas que não são das grandes pagadoras de dividendos, mas que têm bons indicadores, empresas que estão também descontadas e que também têm grandes potencialidades de crescimento. Aqui eu vou destacar 9 empresas e vou trazer detalhes sobre quanto que elas valorizaram no ano. Primeiramente, aqui do maior para o menor, 9 empresas que estão pagando aí, ó, Vale está com dividend yield de 11,6%, 11%, muito alto. Isso se dá, claro, ela se manteve com boa geração de lucro, né? Mas também esse dividendo ele tem ficado alto devido à queda no seu preço da cotação. Então, no ano caiu 22% já em 2024, por isso que isso acaba elevando subjetivamente esse dividendo. É óbvio que ninguém recebeu 11,61% de dividendo, justamente porque ninguém comprou há um ano atrás com esse preço de R$ 60. Então, essa é a cotação aqui do dia. E vale destacar que se você comprar hoje nessa cotação e a empresa se manter com boa geração de lucro, certamente você vai receber aí 10% de dividendo, né, nesses próximos 12 meses, desde que ela se mantenha ali a mesma política de distribuição de dividendos e também o principal, a lucratividade. É o lucro da empresa que gera o dividendo. Então você não pode deixar de olhar a parte contábil aí das empresas. Então nós temos aqui no topo a Vale pagando 11,6, seguido de CPFR do setor aí de energia 10,8%. Repare que as maiores, as três que estão aqui com, na verdade as quatro principais que estão com dividendos maiores de 9, 10 e 11, elas também estão nesse patamar devido à desvalorização. Você está vendo aqui eu indicando desvalorização aí de até 25% no caso do Bradesco em 2024. Então, o patamar de dividendo do Bradesco ele não vai ser necessariamente 10% ao ano. Então, vai ficar ali em 7, 8% ao ano, mas aqui está nesse patamar devido especialmente à queda na cotação. Então, o Bradesco já perdeu aí 25% de preço, né, de cotação em 2024, aí nos primeiros 7 meses do ano. A exemplo da Vale, também 22%. Aí fica a seu critério ver se isso aqui é uma oportunidade ou se ainda pode haver ainda maiores quedas do que estas aqui já apresentadas. Então a Vale, eu vou aqui destacar especialmente quedas, claro, ligadas aí a commodities, o preço do minério, né, tem caído, depende muito aí do mercado chinês. E o segundo motivo é o motivo aqui interno, nacional, que instabilidade na parte de administração. Então, ali diretores, algumas renúncias, interferência política, né, que não deveria ter.
mais tem do governo brasileiro com relação à Vale. Então, e também, claro, por ela estar sempre na mídia, sempre ali nas notícias, e as notícias negativas elas impactam muito, por isso que a Vale tem essa perda aqui de 22%. Eu vou dizer depois aqui outros indicadores que você pode analisar. Então, CPFE é aqui a energia, não tivemos, é claro, muitos motivos para essa queda até alta, né? Pode ser que o resultado agora que vai ser anunciado do segundo trimestre possa ainda aumentar um pouco essa perda aqui de cotação, devido ali talvez a impactos do Rio Grande do Sul, que essa empresa tem também atuação lá, distribuidoras. Então, Bradesco, mais por questão ali de resultados do primeiro trimestre, vieram muito fracos, ainda o banco está sofrendo um pouco ali para tirar algumas inadimplências. Então, o banco ainda não está trazendo grandes resultados que está aí animando o mercado, não. Então, por isso que o Bradesco é um pouco perdendo espaço, por isso que está essa desvalorização. Vamos aqui continuar. Os maiores dividendos. Bradesco, 10%. PetroRecôncavo, 9,7%. Essa aqui é uma empresa até mais para crescimento do setor de petróleo. Empresa privada é a principal, né, dessas júniores que paga dividendo. É, é a principal pagadora de dividendo no momento. Ela pagou dividendo até inesperado, algo não recorrente, então isso animou um pouco o mercado. Pagou, acho que foi R$ 1 aí no mês, não sei se foi em maio, de forma inesperada, fora do radar, né? Então, essa aqui, claro, primeiro é Petrobras, que paga mais dividendos do setor de petróleo, né, e gás, e PetroRecôncavo, dessas júniores empresas privadas, é a melhor que paga dividendo. A Prio não paga, não está distribuindo rendimentos. Odontoprev, 9%, também isso aqui aumentou bastante. A Odontoprev, historicamente, não tem esse dividendo tão alto, especialmente porque ela está com um PVP alto também, ó. Então, é uma empresa que ela é negociada muito acima do seu valor patrimonial, né? O valor de mercado está 4 vezes aí acima do valor patrimonial e mesmo assim está com um dividendo muito alto. Também pagamentos aí extraordinários, últimos que tivemos, desde o final do ano passado, que já vem apresentando esses ganhos. Então, aqui é referente aos 12 meses. Então, a cotação está se mantendo. Repare que no ano variou apenas 1%. Então, sempre ali na casa de 11, 12, volta para 11. Então, a Odontoprev não está tendo muito ganho, né? Isso já está se mantendo aqui já há mais de 2 anos, nesse mesmo patamar aqui. Então, é uma empresa muito estável, apresenta grandes lucros, mas como ela é negociada um pouco acima já, né, precificada aí muito acima do preço de mercado, então também a cotação não tem como muito que disparar mais, mesmo ela tendo aí ganhos recorrentes, né? Empresa que não dá prejuízo, empresa muito boa e está com dividendo muito bom. Então, se ela se mantiver pagando aí essa mesma quantidade de dividendos, gerando lucros como tem gerado, então ela pode se manter no patamar de 7% de dividendo, né? Então, agora na cotação do momento a 9%. Nós vamos aqui a sexta grande pagadora de dividendo, o Banco do Brasil, pagando aqui 9% de dividendo. Aqui já é uma média realmente próxima mesmo do Banco do Brasil. Não depende nem tanto de cotação, repare que está estável também no ano. Se mantém aqui entre 8% e 9% de dividendo por ano. Depois nós vamos ter BB Seguridade, também na casa dos 8%, também uma empresa que não é muito para crescimento, é uma empresa mesmo para dividendo, é uma empresa de estabilidade aí na sua carteira, então é mais para você até que quer renda passiva também, então ela está aqui pagando 8%. Repare que ela não tem muitos ganhos, né, com relação aqui à cotação. É uma empresa que vem caminhando de lado a sua cotação, mas o ganho vai estar em grande parte. O que você vai ter de diferença são os dividendos. Outra importante empresa do setor bancário, Itaú, 8% de dividendo. Itaú também, claro, tem aqueles pagamentos mensais, adiantamentos, né, de 0,2 centavos, né, por ação, mas pagamentos ali, especialmente em junho, né, em dezembro também pode haver alguns pagamentos ali para concluir o ano, né, sobretudo o dividendo, além dos adiantamentos de JCP, né. Então aqui realmente é um dividendo esperado dela, também 2024 pouco crescimento,
mas já chegou ali superar os R$ 31, então houve um recuo também aqui na cotação. Outra empresa importante é a Caixa Seguridade. Caixa Seguridade aí pagando 7% também, e houve ganhos, né? Então, empresa também para crescimento. Então, Caixa Seguridade é importante para crescimento, Petro Recôncavo para crescimento também. Outras empresas aqui são mais de estabilidade, né? Então, Banco do Brasil, BB Seguridade, Odontoprev, são mais empresas de estabilidade. Vale muito mais para dividendo, não dá para esperar muito com relação à sua cotação, mas aqui pode ser uma oportunidade. Então, às vezes, você comprar agora, não é uma empresa assim que você vai dizer, vou comprar hoje para levar por 10 anos na minha carteira, porque ela pode simplesmente disparar e em outro momento cair bastante, porque depende muito do preço do minério de ferro. Então, essa aqui, empresa de commodity, pode ser aquela que você compre hoje, mesmo que você investa aí para o longo prazo, mas você pode, tendo uma oportunidade de ganho de 20%, 30%, você pode liquidar esse ganho, porque pode tender aí o minério de ferro ou algumas notícias pesarem negativamente e tornar cair o preço. Então, é uma empresa que ela oscila bastante. Eu vou mostrar aqui o gráfico dela. Então, essa aqui é um exemplo de empresa que você pode ter na carteira e às vezes até liquidar alguns ganhos aí com 20%, né, com 30%, vai depender do seu interesse. Claro que ela pode até disparar mais, né, pode ir a 40%, 50%, a gente não sabe. Isso é completamente imprevisível, mas a gente sabe que ela oscila muito, porque é commodity, então não depende somente da empresa, mas sim do mercado internacional. Então, aqui você viu 9 grandes pagadoras de dividendos. Vamos entender aqui em momento se é importante a gente comprar essas empresas no momento. Então, a gente pode analisar, claro, aqui eu estou sendo muito rápido, superficial, mas você tem que analisar uma por uma, inclusive demonstrativos aí de resultados. Mas aqui você analisando o preço sobre o lucro, que já diz também muita coisa sobre a empresa, o PVP, que a gente tem que analisar também, tanto um como o outro, baseado aí no próprio setor, né, no próprio segmento de cada atuação delas. Então, não dá para você comparar um PVP de Vale com energia, mineração com energia, banco, são completamente diferentes. Mas, então não dá para você analisar Não dá para você analisar o PVP, basicamente comparando setores diferentes, mineração comparando com energia, com banco. Então você tem que comparar com empresas do mesmo setor. Vamos analisar aqui, repare que Vale está num PVP muito baixo, inclusive aí já um dos menores dos últimos anos. Então PVP e PL muito baixo. Mesma coisa que também CPFE 3 energia, né? Também PVP baixo, já esteve ali em média na casa dos 2, recua agora. Bradesco, o mercado não está muito confiante ainda no Bradesco, tanto que o mercado tem um deságio aqui de quase 30%, né, do que é o valor patrimonial do Bradesco, o que o mercado está pagando por ele. Então, tem um desconto aqui de 30%. Mas claro que você tem que ver se isso é oportunidade ou não. Pode ser que a empresa ainda não continue melhorando, né, nos próximos trimestres e isso se mantenha. Mas um grande desconto aqui dessas principais aqui que eu estou analisando teve 25% de queda em 2024. Petro Recôncavo também muito ajustada, PL um pouquinho mais alto, mas também empresa muito ajustada, já esteve em patamares aí de R$ 30, 2023, sofreu um pouquinho também, 2022, então ela também está um pouco aqui baixo o seu PVP. O Odontoprev, aqui é o caso que você vai comparar com outras do mesmo setor, Fleury, apesar de que elas têm também atuações aí diferentes, né? O Odontoprev aqui já é uma outra área, né, de atendimentos, né, no setor de saúde. PL um pouquinho mais alta do que as demais, então essa aqui ela é mais aquela empresa de equilíbrio, então talvez não é uma empresa mais de oportunidade, né, de quem busca. Essa empresa aqui ela é de equilíbrio, não é muito uma empresa assim de oportunidades de crescimento. Então ela é estável, muito boa por sua estabilidade, mas se você quer correr um pouquinho mais de risco para ter também mais lucros, né, buscar empresa de crescimento, talvez você vai ter também um pouco mais de destaque para outras. Banco do Brasil
historicamente aí tem ficado sempre abaixo do seu valor patrimonial, então ainda é uma empresa que tem ainda, inclusive, como crescer muito também a sua cotação, né? BB Seguridade, esse aqui também, comparando aí com outras do mesmo setor, ela está um pouco esticado também ali o seu valor patrimonial, mas são empresas que é difícil precificar, justamente porque o valor da empresa vai estar justamente nos serviços, né, que ela está oferecendo. Então é difícil precificar essa empresa dos setores de seguros, né, e todos os serviços que ela oferece, né, previdência, capitalização. Então, é difícil precificar isso, né? Então, inclusive que elas dominam muito esse mercado, né? Então, aqui você tem que comparar, mas de forma geral você vê que está um pouquinho alto, né? Então, vai aí da sua margem de segurança de ter essa na carteira, quais são os seus objetivos, né? Itaú também muito equilibrado, PVP ali de 1,5, preço sobre o lucro de 8. Caixa Seguridade, PVP já está em 3, repare que ainda abaixo de BB Seguridade. Então, o PL seria basicamente aqui o período, né, que ela vai dar de retorno. Então, você investiu R$ 1.000 nessa empresa, digamos que ela levaria em torno de 5 anos para gerar esse R$ 1.000 também ali de retorno para os acionistas, né? Então, é, o PL basicamente vai servir para fazer esse tipo de análise. Vamos considerar aqui outros patamares, o payout. Isso aqui é o importante você analisar, porque o lucro que essa empresa gera, esse aqui é o percentual que ela vai dividir com o acionista. No caso da Vale, se ela teve um lucro de 10 bilhões, ela vai pagar 65% em dividendos, ou seja, 6 bilhões e 500 mil. E aí vai dividir pelo número de ações que tem e a gente sabe quanto que nós vamos ter direito a receber. Então aqui é basicamente a política de dividendo. Repare que Vale está no patamar alto, CPFE Energia também, Bradesco também alto, Petro Recôncavo muito alto, é uma empresa que está em fase ainda de investimento, e mesmo assim pagou muito dividendo. Isso aqui pode ser algo não recorrente, pode ser que ela volte a investir um pouco mais ainda em projetos ali Rio Grande do Norte, Bahia. Odontoprev, repare que ela está com dividendo alto, mas um payout ainda muito baixo. Isso aqui é algo que a gente pode analisar com mais detalhes, porque isso significa que ela ainda pode entregar muito mais lucros. Se ela entregou somente 16%, e isso já faz com que o dividendo seja de quase 10%, isso significa que esse dividendo ainda pode crescer muito mais, porque ela poderia aumentar aqui para 30%, 40% de dividendo. O patamar mesmo mínimo, o ideal da B3 é 25%. Então, essas empresas elas têm uma obrigação de pagar até mais do que, no caso aqui, os 16%. Banco do Brasil, o patamar é esse, variando ali de 40, 50. Então, basicamente se mantém, pode inclusive aumentar o dividendo até chegando a 10%, que ela pode aumentar aqui a distribuição. BB Seguridade altíssimo, é um dos melhores aí payouts, 70%, vai a 80, 85%. Então, elas com certeza aqui o patamar de dividendo é de 8 para 9%, né? Então, ela não dá para cair muito além disso. Itaú, 65% a distribuição de ganhos, de lucros aí direto para o investidor. E Caixa Seguridade, altíssimo também. Então, seguradoras aí distribuindo bastante o payout. Então, a Caixa, é claro, ela é uma holding, né? Tem diversas outras empresas ali que ela tem investimentos, né? E, ou seja, tem receita, não tem receitas diretas, né? Apenas recebe lá os lucros e repassa 88% para todos os acionistas. O maior, claro, é o governo, né? A própria Caixa, que detém aí 85% do valor da Caixa Seguridade, ou seja, recebe 85% de todo o dividendo distribuído. Outra coisa que nós devemos considerar aqui, o ROI. Então, eu te falei aqui, os principais pagadores de dividendos. Vamos analisar o ROI aqui para você ter entendimento. Então, ficou claro que você viu que o Odontoprev está baixo ainda o payout. Ela pode, inclusive, aumentar o payout. Ou seja, você deve analisar ali o payout médio histórico. Então, ela pode ainda aumentar mais e aí o dividendo aumentaria. Ou também seria negativo se ela se mantivesse apenas nesse patamar
e aí, em algum ano, gerar menos lucro, com certeza ia cair bastante também o dividendo. Então, é algo que você vai analisar esses critérios. Vamos ver aqui o ROI, que é eficiência, retorno gerado pelas empresas. Acima de 15 é um ROI muito bom. Repare que Bradesco não está com ROI bom. Margem líquida 5%. Aqui também não está legal, 10%. Aqui é o lucro, né? O crescimento composto de lucro. Então, você vê que o mercado está pegando pesado com o Bradesco, mas também faz sentido, porque especialmente o ROI está baixo, a margem líquida baixa também, e o crescimento de lucro não está sendo positivo no histórico aí de 5 anos. Então, por isso que não está muito animador em ainda investir no Bradesco. Margem líquida também boa, Petro Recôncavo, Odontoprev, Banco do Brasil, aceitável, né? Boa também, mas poderia ser até melhor, né? Banco do Brasil tem como ter uma margem até melhor, então ainda está baixo. Itaú também a margem ainda está baixa. O banco consegue até entregar mais, deveria entregar mais margem, né, de lucro, né? Então crescimento também pequeno, poderia estar melhor aqui. Então, com relação ao crescimento, ainda a gente vê ainda pouca coisa aqui de crescimento composto, né? Caixa Seguridade é melhorzinho aqui, crescendo 8% ao ano aí o seu lucro.